Oi, gente, estamos aqui em um novo vídeo e esse tema dessa vez não vai ter a ver com produtividade, com o estudo. Ele vai ser sobre a saúde mental, sobre autocuidado, sobre, como vocês viram no tema, sobre fazer terapia. Então, não tem a ver com estudos, mas também tem a ver, né? Porque, na verdade, quando a gente se cuida, quando a gente cuida da nossa saúde mental, cuida da nossa cabecinha, fica muito mais fácil a gente render no estudo, na faculdade, ser melhor com a família. Tem diversos benefícios, né? Bom, esse vídeo eu tô fazendo para você que pensa em fazer terapia e eu quero dar uma opinião, não como profissional, que eu não sou profissional da área, mas como paciente mesmo, como uma pessoa que faz terapia. E eu quero, às vezes a gente pensa, eu quero tirar suas dúvidas, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer terapia, mas não tem coragem, tem medo, acha que vai ser taxado como doido, e não é assim. Então, vamos começar por quem deve fazer terapia. Simplesmente, na minha humilde opinião, todo mundo deveria fazer terapia, né? Existe até aquele meme que diz que a gente faz terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. E é exatamente isso. A vida, a clareza, os seus pensamentos, eles fluem muito melhor quando você tem uma conversa terapêutica, quando você se conhece, quando você se trata. Então, tem diversos fatores que levam a pessoa a começar a terapia. Às vezes você tem questões mal resolvidas da sua infância com o seu familiar, às vezes você perdeu um ente muito querido próximo, às vezes você tem patologias mesmo, às vezes você é muito ansioso, mais que o normal, ou você está se sentindo muito triste, está achando que está com depressão. Existem diversos fatores que vão levar a pessoa a buscar ajuda. E às vezes não, às vezes você só quer conversar sobre a vida, você tá num momento de transição, você tá com filho, vai casar, vai fazer alguma coisa que vai mudar a sua rotina, vai mudar para um outro estado. Em tudo isso, a terapia ela pode ajudar. Então, se você decidiu que quer fazer terapia, por onde você vai começar? A escolha do psicólogo, ela é muito importante para o sucesso da terapia, porque você tem que ir com uma pessoa que você confie, que você vai se abrir sem pudor, que você vai poder falar tudo da sua vida e você precisa de confiança. Às vezes, a gente vai no primeiro, não gosta e diz, terapia não dá pra mim. Mas a escolher o terapeuta é como um joguinho. E você não gostou daquele, você vai tentando o próximo, até achar alguém que você se identifique. No meu caso, eu fiz terapia há uns 5 anos atrás com a outra psicóloga que eu não consegui me identificar. Ela até me ajudou na época e eu fui para umas 3 sessões e depois eu achei que eu não precisava mais ir. Mas era questão, hoje eu vejo que era uma questão que eu não me identificava tanto com ela. Passaram 5 anos e eu senti de novo a necessidade de fazer a terapia. E eu procurei outra profissional e que dessa vez eu me dei super bem. E assim, que eu quero ela pra vida toda. No caso, é a Dani que tá assistindo esse vídeo. Um beijo, Dani. Então, sim, porque tem a questão que eles trabalham diversas correntes. Você pode dar um Google aí, mas existe a psicanálise, existe a terapia do esquema, existe a Gestalt. Essas são as que eu conheço, mas eu imagino que existe a terapia cognitiva comportamental, TCC. Mas devem existir muitas outras. E a questão é que cada psicólogo ele vai trabalhar na linha que ele prefere. E às vezes você vai ter uma corrente que você vai se identificar melhor e aquela pessoa que ela vai, o que ela vai falar vai fazer mais sentido para você. E isso não tem outra forma de saber a não ser indo para consulta. Você pode até perguntar ao psicólogo qual é o que ele trabalha, como é a forma que ele trabalha, com certeza ele vai te explicar. E aí você vai tentando até acertar, mas não desiste de fazer a terapia. Outra questão é o valor. Aqui na minha região é por volta de R$ 100 a consulta. Existem psicólogos que eles fazem trabalhos sociais e para universitários, para pessoas de baixa renda e cobram mais barato. Já vi de R$ 70, de R$ 50, até de R$ 40. Também
tem, se você também não tem esse valor, também tem a opção de fazer gratuito. No posto de saúde do seu bairro, com certeza tem um psicólogo e você pode ir lá. Você pode procurar os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, onde existe muito preconceito, né? Nem todo mundo vai para o psiquiatra. Às vezes, quando eles fazem a triagem, que tem uma equipe multiprofissional, eles veem que o seu caso é somente de ir para o psicólogo, e aí eles encaminham. Às vezes tem o caso de que precisa ir para o médico. Então, e também tem as faculdades de psicologia, onde eles fazem atendimento gratuito. Geralmente não são os profissionais, né? São os estudantes que atendem, né? Estudantes que estão perto de se formar, mas que também é válido. E também existem os psicólogos que fazem uma cota social de atender uma pessoa gratuitamente num consultório particular. Geralmente esses eles não divulgam, e daí cabe a você entrar em contato com o psicólogo e perguntar se ele tem esse tipo de atendimento, se tem uma lista de espera, se você pode entrar. Enfim, a questão financeira não é uma desculpa para você deixar de fazer uma terapia. A questão é quantas consultas você irá. Geralmente as consultas são semanais. E, assim, existem tipos, como o da psicanálise, que foi outra experiência que eu tive, que, pelo que ela falava, tinha gente que estava lá há 7 anos, há muito tempo. Era como se não tivesse fim a terapia. E foi isso que eu não gostei, porque fica uma dependência do psicólogo, né? Você não vai conseguir resolver a sua vida sozinho um momento. No caso da terapia do esquema, tem a alta. Você faz as consultas semanais, depois vai passar para o quinzenal, vai passar para o mensal, até não precisar mais ir, ou você ir quando você sentir a necessidade. E acontece de você ir para o quinzenal e não gostar e pedir para voltar para o mensal, por exemplo. E sempre o psicólogo ele vai deixar o seu horário disponível, você não precisa se desesperar. Se você quiser voltar, você pode voltar. Outra questão. O que é que eu vou falar na primeira consulta? Então, geralmente, né, o profissional ele vai fazer aquela pergunta de praxe, né? O que é que te trouxe aqui? E aí você vai falar o que está ali afligido no momento, a sua questão. Não é que você vai falar o resto da sua vida toda semana sobre isso. Até porque se a gente fosse para um lugar onde a gente toda semana vai falar do mesmo problema, seria muito chato e não ia mais querer ir, né? Geralmente o psicólogo ele segue o seu fluxo. O que você quer falar durante a semana, ele vai trabalhando aquilo. No meu caso, eu cheguei com uma questão e hoje eu nem falo mais dessa questão. Eu falo de outras questões. Realmente é como a vida da gente. Todo dia acontece uma coisa e você às vezes supera aquilo, às vezes você consegue trabalhar, aparece uma outra questão. E não quer dizer que você vai falar sempre de problema. Às vezes eu vou para terapia e só tem coisa boa, só tenho coisas boas para contar e a gente trabalha aquela felicidade também. Não trabalha só a tristeza. Às vezes a gente chega e não tá vendo saída por algum motivo. Às vezes a gente chega e tá muito bem. E não é porque você tá muito bem que você vai faltar na consulta. Ir lá e trabalhar aquilo, aquela sensação de estar muito bem e trabalhar aquelas questões de felicidade também são importantes. Então é isso. No meu caso a gente faz também, no caso da terapia do esquema, né? Trabalho com imagens, então a gente pode voltar no passado, numa questão específica, voltar naquela situação, reviver aquela situação e trabalhar alguma coisa ali que ficou incomodando você. E eu não expliquei muito bem o que é a terapia do esquema, né? Mas na terapia do esquema é assim, é como se os esquemas, eles são como lentes de óculos com a qual a gente vê a vida. E às vezes a gente não tá vendo a vida da melhor forma, a gente às vezes tá se inferiorizando, a gente tá sendo negativo. E não é... E aquilo é por causa de algum trauma, de alguma coisa que você passou a viver na infância. Na terapia do esquema, a gente identifica aquilo, a gente identifica como você está vendo o mundo e a gente vai buscar formas de você
ver a vida de uma forma diferente. Mas assim, realmente, não uma coisa da boca para fora, né? Então, quando tem aquela situação onde você vai se sentir inferior, você vai agir daquela forma que você já tomou consciência que não te ajuda, entra a terapia do esquema, entra a consciência das minhas ações, e isso cada semana tem atividades para fazer, e você trabalhando aquilo, vai ter uma hora que não vai ser mais o teu terapeuta que vai te dizer, olha o teu esquema aparecendo aí. Vai ter uma hora que você vai perceber, mas poxa, eu não tô sendo saudável fazendo isso. Eu tô agindo como uma criança. E aí você vai se corrigir e isso vai, assim, fazer a sua vida ser muito melhor. E isso, tipo, só pra concluir, já que o assunto aqui, o canal é de estudos, isso também pode te ajudar na vida acadêmica, porque isso vai te ajudar na clareza, vai te ajudar a ser mais produtivo. Quando a vida ficar mais leve, as coisas, como eu falei no início do vídeo, elas vão fluindo melhor. E eu recebi uma pergunta aqui de uma seguidora que é minha amiga, a Thay, e ela me perguntou, ela te deu algum diagnóstico e com quanto tempo? Sim, no caso da terapia do esquema, a gente recebe logo o diagnóstico. No caso, o diagnóstico são os esquemas que atrapalhavam a minha vida. E aí ela me passou todos, eu não lembro exatamente com quanto tempo, mas eu acredito que foi no primeiro mês, foi depois de fazer alguns exercícios e depois da conversa, né? As sessões duram de 50 minutos em média, eu esqueci de falar. Às vezes pode durar mais, às vezes você quer falar mais e às vezes você quer falar menos. Às vezes tem sessão que você nem completa os 50 minutos porque você já falou o que você queria falar. Ela já me disse, tem gente que fala 10 minutos e tá bom. Vai de pessoa para pessoa. Então, eu acredito que foi no primeiro mês e aí eu sei quais são os esquemas que interferem na minha vida e hoje eu já consigo identificar, olha aqui esse esquema e já contornar e agir melhor frente quando acontece alguma coisa que libera o esquema, né? Desperta o esquema. Certo? Então, o objetivo realmente era esse. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, se você é daqui da região do Marcelo, que é uma indicação, você pode deixar um comentário, deixar uma curtida e seguir este canal. O foco desse canal vai ser para estudos da veterinária e os próximos vídeos provavelmente serão sobre isso. Mas eu achei muito importante falar esse tema, porque não adianta você estudar ou trabalhar no melhor lugar se a sua saúde mental não vai bem, certo? Então, espero que gostem e até a próxima.